Dia a todas e todos, estamos ingressando aqui nessa live, já estamos com o Todeschini, que é procurador do município de Porto Alegre, foi presidente do Conselho Administrativo do Previmpa, conhece muito sobre a Previdência, sobre a situação de organização, não só administrativa, fiscal também, do Departamento Municipal, que trata de como pagar os aposentados, como pagar os pensionistas. E, claro, isso faz parte de uma política que é pública e que também a gente precisa ter informações para entender o que está acontecendo em Porto Alegre, quem administra o Previmpa, como que pode ser melhor administrado e como é que está a situação dos aposentados. Particularmente, a gente sabe que tem uma situação nacional que está no impasse, que inclusive envolve o judiciário, que é o recolhimento dentro do salário dos aposentados de uma taxa. Em Porto Alegre é 14%. Cada aposentado todo mês tem um recolhimento de 14% que vai direto para o Previmpa. E está em discussão nacional retirar isso, que a gente entende como um confisco. Não há necessidade. E o Edmilson, a gente convidou ele, convidou a Márcia, que estão lá no conselho neste momento. E a gente quer chamar a Márcia aqui, ó. Aceitou convidar. Vamos ver, Márcia, se ela aceita aí. Mas a gente está falando aqui sobre previdência, né, Edmilson? A gente te agradece imensamente a participação, de estar conosco aqui, para a gente ver o que está acontecendo na situação do município de Porto Alegre. E, assim, só dados nacionais para a gente entender um pouquinho por que nós estamos preocupados com isso. A nível nacional, hoje, são quase 30 milhões de aposentados e pensionistas. Isso é quase 14% da população. Só que nos próximos 20 anos, 15 anos, na verdade, vai dobrar a quantidade de aposentados e pensionistas no Brasil. Então, Márcia, essa é a nossa preocupação. A gente agradece aqui a tua presença também, né? Sabe que tu é aposentada, professora, e nós temos uma massa grande de professoras e professores aposentados. E o Brasil, ele precisa se preparar para isso, precisa pensar qual a política previdenciária real. Nós sabemos que o rombo na Previdência, lá, Previdência Nacional, INSS, assim popularmente conhecido, o rombo é mais de 1 trilhão de impostos que não foram pagos, ou seja, contribuições patronais, empresas ou massas falidas que não tem mais como recuperar esse dinheiro. Então, ainda desse mais de 1 trilhão, cerca de 200 bilhões ainda podem ser recuperados. Essa é a análise, né, das pessoas que avaliam a situação da Previdência Social do Brasil. Ou seja, há um déficit enorme e é preciso pensar sobre isso. Bom, onde nós temos previdência própria e tem saúde financeira, a gente sabe e acompanha a partir de vocês, que são conselheiros, que defendem os aposentados, pensionistas e a saúde financeira desse departamento. A gente sabe que tem saúde e que é superavitário. Então, eu quero passar para ti, Edmilson, agradecendo aqui, que é procurador também do município, como eu falei no início, que já foi presidente vários anos e conselheiro, então está apropriado, assim como a Márcia está lá presente nas discussões semanais e na vigilância também, que na verdade são bilhões de reais. Hoje exatamente eu não sei quantos bilhões que temos no Previmpa, mas quero passar para ti e depois passar para a Márcia para a gente começar essa conversa aqui, que é para trazer elementos para os aposentados e pensionistas entenderem o que é o Previmpa, o que é a Previdência e o que é possível fazer de luta aí para garantir, né, afinal de contas, a saúde financeira do sistema previdenciário é também a saúde financeira de políticas públicas na cidade. Boa noite, obrigado pelo convite, né, vereador Jonas. Boa noite para nossa colega de conselho, a professora aposentada Márcia Polo. Boa noite a quem está nos ouvindo. Eu atuo nessa área, ou de forma integrada a ela, não diretamente, às vezes de forma mais direta, ou de forma relativamente integrada com a Previdência,
desde que ingressei no município de Porto Alegre em 1998. Em 1998, eu estava falando há pouco para o vereador Jonas, eu fui o primeiro servidor do município de Porto Alegre designado pelo então governo do prefeito Raul Ponte, procurador-geral Rogério Favretto, secretário de administração César Alvarez, para começar os estudos acerca da montagem do regime próprio de previdência. E, na sequência, foram nomeados uma série de outros servidores. Me lembro muito bem que o nosso desafio da época era o que fazer com a Emenda Constitucional 20, que foi a grande revolução previdenciária do Brasil. Foi ela que instituiu a separação do Caixa Previdenciário do Caixa Geral, determinou os municípios e estados devem separar o Caixa, deve ter equilíbrio atuarial, e ela mudou o conceito de tempo de serviço, que até então vigia, para tempo de contribuição. Também ela exigiu o equilíbrio atuarial, exigiu idade mínima para aposentadoria, fez uma série de mudanças profundas. O que fazer a partir da Emenda 20? Pois bem, na época nós participamos, juntamente pela PGM, juntamente com a ESMA, de uma série de debates com a SAS Caixa Federal, que era a única instituição de grande porte que na época tinha um conhecimento mais aprofundado de previdência. E junto com os técnicos da SAS Caixa, junto com os poucos atuários que conheciam previdência no Brasil, né, começamos a estudar. Passamos 2 anos fazendo reuniões periódicas, a cada semana, 2 semanas. Vinha uma turma de Brasília, passávamos o dia inteiro discutindo, manuseando papéis na época, e discutindo a situação do Montepio, do quadro, de como estava funcionando, despesas, enfim, uma série de elementos, e tomando definições. Tudo isso resultou na criação do Previmpa, criado em 2001 e que passou a funcionar a partir de 2002. Inicialmente com uma alíquota de 4,75, passou para 6,75, depois passou para 9, depois passou para 11. E se manteve nos 11% até o governo Marquesan Júnior, que elevou para 14%. A alíquota de 11%, que ela vinha sendo praticada há vários anos, até o governo Marquesan Júnior, ela já era suficiente para manter o equilíbrio atuarial. Aquela elevação em 3 pontos percentuais, operada no ano, agora não estou lembrado exatamente que ano, sei que foi durante o governo do Marquesan Júnior, ela era totalmente desnecessária, porque o Previmpa já estava equilibrado. E um Previmpa já equilibrado, que passou a tributar mais os servidores, passou a anunciar mais os vencimentos dos segurados e pensionistas. Também ela foi agravada posteriormente por outra reforma previdenciária absolutamente desnecessária, feita em 2021 no governo atual. Aliás, governo anterior, mas do mesmo grupo que hoje está no comando do Executivo Municipal. Sebastião Melo. Naquela época eu era presidente do conselho, juntamente como conselheiro tínhamos o vereador Jonas, a Márcia, eu não lembro se estava no conselho. Nós fizemos estudos e demonstramos que era absolutamente desnecessário. Naquela época, nos deparamos com uma situação bastante peculiar. Porque até então, até a emenda 103 de 2019, a grande reforma da Previdência de 2019, até então, toda a regra previdenciária era definida diretamente pela Constituição. O único elemento que era definido no local era a alíquota. Essa emenda 103 de 2019, ela delegou para os municípios a fixação de idade mínima para aposentadoria, critérios para concessão de aposentadoria, critérios e proporções para pensões e uma série de outros elementos que até então eram tratados diretamente pela Constituição Federal. E nós demonstramos, por uma série de estudos que fizemos na época, de que a reforma era desnecessária, porque já estava equilibrado, inclusive já estava superavitário. Não estava superavitário a partir daquele momento, já era superavitário
3 ou 4 anos antes, quando a alíquota foi elevada de 11% para 14%. Então, aquilo que já era superavitário se tornou mais superavitário e, depois da reforma municipal da Previdência de 2021, se tornou ainda mais superavitário. De modo que hoje a Previdência é altamente superavitária. Mas tem um debate que ele sempre é tratado de forma dissociada. Quando se conta uma história pela metade, se acaba mentindo. A forma mais eficiente de mentir, qual é? Conta-se um fato verdadeiro pela metade, de forma seletiva. Conta o que convém e oculta aquilo que não convém. O que faz o governo municipal? Também fazia o governo Marquesan Júnior. Vamos contar a Previdência, a história previdenciária de forma seletiva. Seletiva. Como seletiva? Vamos ocultar da população de que existe uma divisão de massas, o que se chama de segregação de massas. Por quê? Porque orientados pela Caixa Econômica Federal em 2001, a Caixa dizia o seguinte, que o município deveria ter contribuído naquela época, em 2001, com 2 bilhões 954 milhões, quase 3 bilhões na época. Na época, o orçamento da prefeitura era 1,8 bilhão ano. Isso equivalia a quê? A 1,5 orçamento anual da prefeitura, que estava devendo para a Previdência. De uma dívida histórica, desde que surgiu o município, ao longo de toda a história do município. Para inserir todos os servidores, os desde 6 mil servidores que tinha em 2001, no regime capitalizado de Previdência, o município deveria ter aquele aporte, que era o que ele deveria ter cobrado os servidores e não cobrou, e a cota patronal que ele nunca recolheu. Para isso foi feito o quê? Foi feita uma divisão. Quem já era servidor em agosto de 2001 ficou pelo regime de caixa. Quem ingressou no município a partir daquela data da criação do Previpa ficaria num outro grupo que iria contribuir e o dinheiro não seria gasto para pagar os demais. Ficaria reservado para garantir a aposentadoria, a pensão e demais benefícios daquele próprio grupo. E deste grupo se tornou essa dívida. Esses 2,954 bilhões, ou quase 3 bilhões, eu fiz alguns exercícios em casa de atualização monetária. Os valores foram, digamos, divergentes, porque eu adotei 3 ou 4 índices de atualização monetária, IPCA, IGPM e outros. Cada índice dava um valor, tem uma pequena divergência. Mas o menos oneroso deu 18 bilhões, que significaria hoje, sem aplicar juros, apenas correção monetária. Aplicando juros, bom, se aplicar 6% capitalizado, 6% simples, ou qualquer outro índice, vai elevar para a faixa de 30, 40 bilhões. Essa é uma dívida previdenciária. E essa dívida previdenciária, a prefeitura que deve pagar. Como? Custeando as aposentadorias dos servidores antigos, dos quais ela não contribui com a cota patronal até 2001, e dos quais ela também não descontou, naquela época, a contribuição. Essa dívida, quando se ignora essa divisão de massas e se diz a prefeitura tem um déficit anual de quase 1 bilhão, orçamento total da prefeitura anual, na faixa de 11 bilhões, que ela tem aproximadamente 1 bilhão ano, né, que teriam 8 ou 9% de seu orçamento anual comprometido com a Previdência. Na verdade, é uma mentira, isso não é déficit, isso é o pagamento daquela dívida que a prefeitura tinha em 2001. Agora, quando que separa essa dívida e tu tira ela do bloco contábil da Previdência e fizer a contabilidade daquele grupo que foi formado sem aquela dívida, aí é altamente superavitária. É altamente superavitária. E ao ser superavitária, né, que há uma vedação constitucional que ela seja altamente superavitária, porque a Constituição determina o equilíbrio atuarial,
equilíbrio atuarial. Pode dar um mínimo déficit, um mínimo superávit. Tudo bem, ótimo. Agora, um elevadíssimo superávit é vedado constitucionalmente. O elevadíssimo superávit, como está acontecendo, ele não surge ao acaso. Também ele não surge da boa administração exclusivamente. Ele surge do arrojo do servidor. Se está cobrando muito tributo previdenciário dos servidores, e se está exigindo demais para a concessão de aposentadorias e pensões, né? Essa é apenas uma questão introdutória ao debate, mas eu quero passar a palavra para que a Márcia também fale, na sequência posso voltar a falar desse assunto e de outros assuntos correlatos, né? Bem-vinda, Márcia. Então, com a palavra, a Márcia, que também é diretora da Tempo. Todeskine também esteve na SEC, enfim, estão aí nas instituições defendendo o serviço público, os direitos não só dos servidores, mas da cidade, porque muito nos preocupa a má administração do Previmpa. Hoje é uma má administração porque faz um superávit e retira direitos dos servidores, está lesando os servidores sem necessidade, é o que a gente compreende e precisa lutar por isso, que diminua esse arroxo e que, de fato, a gente possa planejar a previdência que mantenha a saúde, como vocês bem têm feito, a atuação no Conselho, mas a gente sabe que o Conselho hoje já não tem mais maioria de servidores. Hoje o Conselho é a maioria de indicados do governo, ou seja, há interferência política direta, quando na legislação de criação não permitia isso. A legislação de criação era para ter maioria dos servidores de participação e deliberação. Hoje ele já não tem mais deliberação. Hoje ele está organizado com uma presidência que vai ser sempre eleita pelo governo de plantão, que preocupa muito para um órgão que tinha que ter autonomia, sendo um departamento. Mas, enfim, Márcia, uma satisfação estar aqui conosco. A mesmo eu digo, vereador Jonas, o colega Todeskine, acho que está ruim meu, vou tirar o meu fone. Está ouvindo bem? Tá. Eu já posso dizer que eu fui uma aposentada mais nova da prefeitura, eu já entrei no regime capitalizado, que é todo esse histórico que o Todeskine deu agora, né? Que eu já entrei nesse regime capitalizado e acabei me aposentando pelo regime capitalizado. O que é isso, né? É que a partir de 2002, como o Todeskine falou, houve uma separação. É como se a prefeitura tinha uma dívida e disse assim, eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida agora. Como é que a gente faz? Não, então a gente vai pagando em suaves prestações. A gente fica com o pessoal, com os funcionários que entraram antes de 2002, a gente vai pagando quando se aposentar, e a partir de agora, criou-se o Previmpa, e a partir de agora, quem entrar, o Previmpa é que vai pagar. E foi isso que foi decidido. O que está acontecendo? Há um superávit, quer dizer, há muito dinheiro. Hoje nós estamos com 795 milhões no Previmpa além. Então, se cobre as aposentadorias, se paga quem se aposentou e sobra tudo isso. E não deveria ser tu ter o dinheiro aqui, recebe, tu paga. Isso é uma coisa que está incorreta, né? E a gente, como conselheiro, é essa a nossa preocupação. A gente foi eleito pelos colegas funcionários para ficar atento, para discutir. Tiraram muito as nossas questões ali. Hoje nós somos apenas 4 eleitos e 4 do governo, que a gente diz que são indicados. E mais, essa mudança que ele não fez só no Previmpa, ele fez em todos os conselhos, ele descaracterizou os conselhos, né? O último agora tem alguma questão que eu acho que é do idoso, que ele está querendo fazer essa mudança. Ele só não conseguiu na saúde, porque a saúde tem
uma questão que é federal, que ele não pôde fazer e teve que recuar judicialmente. Nesta mudança, nós fomos eleitos, 3, mais um que é representante da Câmara, só que sempre será o presidente do conselho o indicado da prefeitura. E ele tem um voto de Minerva. Então, não tem como a gente passar alguma coisa que a gente discorda atualmente com essa composição. É muita sacanagem, né? E a nossa preocupação, que hoje o Previmpa paga quem? Os aposentados, né? Hoje nós temos os pensionistas, que são pessoas, filhos ou cônjuges, ou companheiros ou companheiras do funcionário que já faleceu, que recebe essa pensão. E o governo, desculpa, fez uma ressegregação de massas. O que foi isso? Ele tinha que pagar esse pensionista. E ele mandou para dentro do Previmpa, para o Previmpa pagar. Isso dá uns 10 milhões por ano que ele fez. Nós estamos muito preocupados com essa situação, que com este cálculo atuarial superavitário, que o governo faça isso novamente. Um dinheiro que era ele que tem que aportar todos os meses, ele passou para dentro do Previmpa. Então, dizer, nós, né, os colegas que chegaram depois de 2002, é que estão pagando as aposentadorias dos colegas que faleceram, que estão recebendo pensão, né, a sua esposa, seus filhos. Então, isso é bem preocupante para nós, e essa discussão a gente tem levado, e como diz o Todeschini, eles sempre dizem, quando eles botam os dois regimes juntos, não, isso é deficitário, nós não temos todo esse dinheiro para pagar. Só que é como tu fez uma conta numa loja, tu não tinha o dinheiro no dia, tu fez em suaves prestações. Foi o que o governo fez, ele fez em suaves prestações da vida inteira, até que vá se extinguindo este regime simples e que fique só o capitalizado. Mas tem mais uma preocupação da gente também, que hoje os ativos estão em volta de 13 mil e já tem os inativos 17 mil servidores. Então, vocês verem que não está entrando funcionário para suprir isso também. Se não há uma entrada, o que é entrada? Através de concurso público. Ele tem feito terceirizações, parceirizações, que isso não entra no caixa nem, né, do INSS, como contrato, que tem muito contrato, inclusive como professores, né? Não entra concursado, não há esse aporte, né? Então, nós também temos essa preocupação, que não está entrando vários, né? O próprio DEMAI, que eles estão querendo privatizar aí, né? Já foi, a Câmara já deu o aval, mas que ainda não aconteceu, esperamos que isso seja brecado, até judicialmente, que a gente viu a Corsã e CE, o que aconteceu no Estado também, porque isso é um bloco, né? Não é para melhorar a vida do trabalhador, não é para melhorar a vida dos funcionários e nem da população, né? É para especulação. Quanto aumentou a água onde foi privatizado, quanto aumentou a luz. Então, essa é a nossa preocupação, que a gente está sempre de olho ali como conselheiros do Previmpa. Então, Márcia, agradecendo aqui as tuas palavras, essa análise, é importante também a gente lembrar o cenário brasileiro, como eu falava no início. Um outro dado, daqui 15 anos,
nós vamos saltar de quase 35 milhões para 70 milhões de pessoas acima de 60 anos. Dessa parcela, uma grande quantidade vai ser de aposentados. O Brasil precisa pensar isso e não está pensando isso. O Brasil só pensa isso fazendo reforma da Previdência, que é aumentando idade, aumentando tempo de contribuição. Já está gravíssimo, na minha opinião, 40 anos de contribuição, uma superexploração. Nós estamos tentando reduzir lá em Brasília a jornada 6x1 para outro tipo de jornada, porque já tem tecnologia suficiente para as pessoas trabalharem menos. Só que a gente precisa combinar isso com uma reforma tributária. Isso tem que ser combinado, não pode ser só o consumidor pagar. Porque hoje no Brasil os impostos pagam no consumo. Não tem sentido. Um cara que ganha 200 mil, por exemplo, por mês, ele não vai consumir 200 mil. Ele vai guardar dinheiro. Vai guardar patrimônio. Um cara que ganha, né, jeton ou que ganha, enfim, a participação na empresa, ganha, sei lá, 2, 3 milhões por mês. Esse cara também vai guardar dinheiro. Não tem sentido eu exigir lá uma taxa de 40%, por exemplo, de um aposentado, que a maioria dos aposentados do Brasil, 70% dos aposentados do Brasil, eles ganham até um salário mínimo. É o que eles ganham. Salário mínimo até R$2.000. Não eu posso exigir dele que vá no mercado e gaste 40% do salário só em impostos. Por isso que a gente precisa rever essa matriz tributária do Brasil, rever quem paga impostos, para a gente fugir da concentração de patrimônio. Hoje nós estamos tendo um Brasil que está envelhecendo, cada vez menos jovens, cada vez menos postos de trabalho com contribuição previdenciária, porque há 20 anos atrás, 78% da massa de trabalhadores tinha carteira assinada. Hoje é 48%. Menos 50% de quem está trabalhando contribui com a Previdência Nacional. Ou seja, essas pessoas vão chegar com 65 anos, em algum momento, e não vai conseguir se aposentar. E vai precisar de um benefício. Ela vai precisar, alguns vão precisar de um BPC, alguns vão estar inválidos. E aí quem é que vai acudir isso? Quem vai acudir? Seguridade Social. Aí nós vamos ter aumento do gasto com saúde, com assistência e, consequentemente, com previdência. Porque nós não vamos deixar as pessoas morrer nas calçadas, sem, né, um salário, sem emprego, sem manutenção. Para que isso, do ponto de vista meu, como parlamentar em Porto Alegre, não aconteça também a nível municipal, a gente precisa imediatamente repensar o Previmpa. Repensar o Previmpa. O Previmpa não pode cobrar agora dos aposentados algo que não precisa cobrar. Ele pode desafogar os aposentados. Ele pode rever, por exemplo, e ter um posicionamento. Eu acho que o Conselho tinha que ter um posicionamento frente à Prefeitura, uma orientação, concurso público e reposição de quadros, para repor a longo prazo a saúde de contribuição, a massa de contribuintes para o Previmpa, para não depender do aposentado, porque hoje, o que eu estou entendendo, o Previmpa se sustenta também pelos 14% que todo mundo contribui. Ou seja, não tem sentido, o sujeito está aposentado e paga mais 14%. Se eu tivesse hoje, por exemplo, tem 130 postos de saúde privatizados. Eles dizem parcelizados, mas é privatizado. Está lá empresas que contribuem com o regime da Previdência Nacional, regime social, lá em Brasília. E esse dinheiro não retribui, não paga os aposentados, por exemplo, da saúde, da prefeitura. Então não fecha esse cálculo. E na educação está acontecendo mesmo, a Márcia falou aqui. Tem uma empresa que faz a inclusão, que tem mais de 1.000 funcionários, que não recolhem por Previmpa. Eles estão pagos pelo caixa único da prefeitura, os salários deles paga a empresa, e a empresa, quando vai contribuir, contribui em Brasília. E aí os trabalhadores da educação aposentados hoje estão tendo que recolher 14%. Então há uma contradição muito esquisita que a gente precisa se dar conta. Por isso que a gente fez questão de fazer essa live, para ouvir vocês, para ter dados, informações. Então eu também já me demorei aqui, mas eu fiz questão de trazer essas informações para quem está acompanhando nós, que não é municipário, entender qual é a preocupação nossa geral. A nossa preocupação geral é com a manutenção das políticas públicas e que no futuro os aposentados não virem um peso
Mas para que não vire um peso, é preciso ter consequência. Ou seja, tem que ter concurso público, tem que ter reposição de quadros e a gente precisa garantir que não tenha o que está tendo hoje, isenção de impostos a CNPJs, para que tenha superávit no caixa da prefeitura. Como vocês falaram, ressegregação de massas, né? Que é passar pensionista para roubar dinheiro, na minha opinião, é isso. Tu pega um pensionista que tinha que ser pago pela prefeitura e ele está sendo pago pelos aposentados e pelos capitalizados. Isso é roubo, na verdade, mas é um roubo legalizado, porque a Câmara até autorizou, o Tesouro autorizou também, foi lá. Tem que passar para o Edmilson aqui, para nós conversar mais um pouco. É isso mesmo. O que acontece? Como já é colocado, a prefeitura arrocha sobremaneira o pensionista, o aposentado e o servidor ativo, dificultando o acesso ao benefício previdenciário, para muito além da conta, para que sobre dinheiro e utilizar esse dinheiro do superávit, que eu não poderia utilizar nessa finalidade, teria que desonerar o quadro de segurados para pagar a dívida que ela deveria pagar. É isso que está ocorrendo. Lamentavelmente é isso. Quando que o vereador Jonas fala da Previdência Geral no Brasil, eu só quero lembrar um pouco de história. Vamos lembrar dos anos 60, 70, 80. Quem governava o Brasil? O regime militar na época. Na época, a Previdência era altamente superavitária, altamente. Porque na época tinha um aposentado para cada 5 ativos. Tinha uma grande população trabalhadora jovem e poucos aposentados. A Previdência era recente. Na época sobrava bilhões, muitos bilhões que sobravam, e que não foi guardado aquele dinheiro da época. Bom, já que sobrava bilhões e bilhões e bilhões, aquela grande massa de trabalhadores jovens da época de 1970, 80, tal, um dia ela envelheceria e precisaria da Previdência. E hoje ela está idosa e precisando da Previdência. E não encontrou mais o dinheiro em caixa. Por quê? Porque a Previdência lá na União, ela foi utilizada para financiar o Estado. Transamazônica, Brasília e outras mega obras daquela época. Da mesma forma ocorreu no município de Porto Alegre. Desde sua origem da Previdência, no início dos anos 1900, e ao longo de quase todo aquele século, o que se fez? Não, nós não vamos formar um fundo, porque esse fundo a gente vai gastar dinheiro agora para garantir esse pessoal. Nós vamos nos apropriar do que nós deveríamos pagar, raciocínio do município, da prefeitura. Vamos nos apropriar daquilo que deveríamos pagar a título de cota patronal, vamos nos apropriar daquilo que deveria ser o descontado dos servidores, para que gestões futuras paguem a previdência desse pessoal. Então, o dinheiro que se deixou de arrecadar naquela época e de contribuir enquanto cota patronal, e que daria aqueles 2,954 bilhões apurados pela Caixa Federal em 2001, era dinheiro nosso que a prefeitura não aportou na Previdência para utilizar em outras finalidades e que agora que é o momento de pagar. Não, nós não queremos pagar, tem déficit, e nos arrocham sobremaneira para que nós mesmos paguemos nossas previdências. Então, a geração atual, da qual faço parte, ela está tendo um ônus duplo. Ela está formando caixa para a sua própria aposentadoria e também tem que pagar uma dívida de uma geração anterior. Ora, se cada geração paga a sua aposentadoria, a geração anterior da qual o município não contribuiu porque era vantagem não contribuir, não formar o caixa, é o município que deve pagar. Essa que é a lógica. Aí que está a deturpação, na verdade, pela contagem seletiva dos fatos. E para nós retomarmos aqui, Todeskine, uma informação que vocês já trouxeram, quantos aposentados pensionistas temos hoje no Previmpa? Quantos ativos na prefeitura? E qual o gasto mensal com as aposentadorias e pensões, mais ou menos? Esse dado não tem o exato do gasto mensal, não. Essa parte matemática
não estou totalmente apropriado e não quero falar por aproximação para não cometer alguma gafe. Ô, Mas poderia informar? eu tenho em 24, acho que teve uma um desses cálculos atuariais, tinha os capitalizados, nós tínhamos 733 aposentados por capitalizados, 9.820 dos ativos, e tinha 1.381 pensionistas, é bastante gente, né? Esses dados eu tinha anotado aqui só para te dar. Certo. E hoje, qual é o valor total que tem no caixa do Prevent? Quantos bilhões? 795 milhões. Não, esse é o superávit. Não. Superávit. Passa de 4 bilhões e meio no caixa do Prevent. Tem muita grana. E tem mais uma coisa, né? Um pouco mais. Eles fizeram, com essas mudanças, essas reformas, que como o Todeschini já disse, que não tinha necessidade de passar para 14%, que nós já cobríamos, né, as aposentadorias. Teve era mais 11, passou para 14. Era 11, passou para 14. E aí tem mais a questão do imposto de renda, né, que era em cima de 7 salários mínimos que se pagava a partir... O aposentado pagava, né, a partir disso, aí pagava imposto. Aí veio essa reforma e ficou 2,4 salários mínimos. Então, a partir daí. E aí, a gente junta tudo isso com a política salarial inexistente nos governos desde o Marquesan. Marquesan, Melo I e Melo II, que a gente diz, né? Que é um desastre. Nem a política salarial colocada que tem no município, que é basicamente o reajuste pela inflação, não é aumento de salário. É só reajustar a perda que se teve no ano anterior. E nem isso ele está fazendo. Então, é uma questão assim, perdas em cima de perdas com essas reformas, e mais, eu acho que tem uma coisa que é uma denúncia bem grave, que numa das reuniões foi falado, que há um estudo, eles, né, Todeschini, eles agora contrataram um estudo para ver essa questão. Então, para ver o problema, é um problema para eles, né? Eles estão, eles contrataram um estudo externo para ver essa questão das aposentadorias e das pensões, tudo. Então, a nossa preocupação como eleitos pelos colegas servidores é que venha uma nova ressegregação de massa usando esse dinheiro. E isso é uma denúncia séria que a gente tem que fazer, porque a gente sabe que isso também tem que passar pela Câmara de Vereadores. E com essa Câmara de Vereadores hoje, que é basicamente governista, isso ele pode se apropriar desse dinheiro fazendo essa nova ressegregação. Então, essa é a nossa preocupação muito séria com o que vem por aí. Para quem chegou agora na live, entendendo um pouquinho, existe uma massa de segurados que a prefeitura tem uma dívida antes de 2001, que ela deveria arcar com essas aposentadorias. Ela já pegou mais de 1.000 e jogou para serem pagos pelos atuais servidores da prefeitura, capitalizados. Ou seja, a prefeitura resolveu dar o calote, deu calote no Previmpa. Ela deve hoje cerca de 10 milhões de reais mês desde quando fez a ressegregação, que faz 5 anos, foi em 2021. Então, nós estamos muito preocupados, os conselheiros, o Todeschini, a Márcia, que a prefeitura esteja armando uma jogada para pegar mais dinheiro do Previmpa e jogar para os do regime simples. Ou seja, para sobrar dinheiro lá na prefeitura, para isenção para as empresas de ônibus, dinheiro para fazer o tal asfalto que eles adoram muito, que aumentou 300%, impressionantes 300% a secretaria que trata do asfalto na cidade. Enquanto na educação a gente viu redução. O mínimo constitucional é 25%, não chega a 15%. Na saúde agora foi feita uma empresa
foi feito um contrato com uma empresa que vem de São Paulo, se eu não me engano, para fazer a saúde, que redução salarial de 50% nos salários dos terceirizados da saúde dos postos. Ou seja, há uma política inconsequente com o futuro, inconsequente com o presente, e a gente está alertando aqui os aposentados e a cidadania como um todo. A gente está com toda a esquina, que é procurador, foi presidente do conselho, a Márcia também conselheira, professora da direção da Tempa, que trata de todos os trabalhadores em educação. Então, quer dizer, eu diria hoje que é a maior massa de contribuintes do Previmpa na ativa, né? Sim, é uma das né? De categoria, assim, os trabalhadores de educação é a maior massa. Depois acho que vem saúde e outros setores. Mas quero passar aqui para o Todeschini para as considerações finais e depois para a Márcia para a gente seguir dialogando. Que é um aberto diálogo aqui hoje, mas a gente vai continuar discutindo esse tema. Eu agradeço aos que nos ouviram, aos que participaram conosco, e quero dizer o seguinte: o déficit que está faltando, o déficit da Previdência, não é um déficit orçamentário, também não é atuarial. O déficit é o déficit da verdade. A história foi contada de forma seletiva, está sendo contada de forma seletiva, porque contá-la de forma integral significa dizer o seguinte: se está ocorrendo um gasto elevado, esse gasto elevado não é déficit, é dívida. E dívida se paga. Quem tem que pagar a dívida? O município. Mas quem está pagando a dívida? O dinheiro que está sobrando desse grupo que está sendo sobremaneira onerado. Sobremaneira onerado. Exemplo, aposentados. Aposentados, diz a Constituição, literalmente, que todo aposentado pensionista será tributado para a Previdência no que exceder o teto do INSS para quem exceder de R$ 8.400. Rebaixaram esse valor para 3.800. Então, em vez de pagar sobre o que excede 8.475, pagam sobre o que excede 3.800. Quando houver déficit, pode rebaixar esse teto. Rebaixaram esse teto alegando que haveria déficit para tributar a maior e para utilizar na finalidade já comentada. Eu acredito que a busca de informações por fonte confiável, é o grande elemento que vai motivar, né, uma busca de uma previdência equilibrada e sustentável. Obrigado, Edmilson. E antes de passar para a Márcia, considerações finais também, deixar um abraço a todas e todos vocês, em especial a Sofia, que é deputada estadual, que é uma lutadora pelo Previmpa também, e que é segurada, é aposentada também do Previmpa. Obrigado, Sofia, por estar conosco. E a professora Márcia para as considerações. Eu acho que a gente, quando eu digo, a gente está aposentado, mas não está aposentado da luta, né? A gente está sempre, eu estou na Tempa ali, porque os colegas estão sofrendo uma situação de assédio impressionante, né? E no Previmpa também. Eu acho que é importante também colocar, para quem está nos escutando, que agora em agosto vai ter um novo edital que vai ter eleições, né? 2/3 do Previmpa de conselheiros vão ser renovados. Então, nós precisamos que as pessoas se inscrevam também, que participe, que fique atento, porque essa situação a gente tem que estar muito atento, porque, olha, querendo ou não, o prefeito, a administração, já meteu a mão no Previmpa quando passou esses pensionistas ali para dentro, e nós estamos preocupados que ele queira fazer novamente. Então, nós não podemos deixar isso acontecer, e por isso que a representação nossa neste conselho é importante, embora às vezes a gente não consiga passar as nossas propostas, a gente está ali discutindo, debatendo e mostrando que existe sim condições de diminuir de 14%, que existe sim condições de nós mantermos um Previmpa muito saneado, muito forte, mas a gente tem que ter muito cuidado para as próximas gerações aí. Obrigado, Márcia. Eu vi que muitos aposentados acompanharam a live, ela vai ficar
no ar, nós vamos espalhar porque ela é instrutiva. E nós queremos agradecer aqui ao Edmilson, a Márcia e todos do Conselho Fiscal Administrativo do Previmpa, que lutam muito para que se garanta esse direito sagrado, as pessoas terem uma aposentadoria, mas não é só essa luta que vocês estão fazendo. Agora a luta é pela redução desses 14% para que pare o arroxo e também a briga junto à Prefeitura para ter uma política salarial de recomposição das perdas. Hoje as perdas para aposentados e pessoas da ativa está em 35%. E isso sem contar um outro 10% que ficou para trás lá, anterior ao Fortunati. Então, quer dizer, hoje está quase 50% nos cálculos que eu tenho. Então, a gente tem que ficar vigilante, tem que ficar preocupado e pedimos que vocês que estão acompanhando mandem mensagens para nós. Nós vamos pegar o telefone de vocês, vamos colocar nos grupos para manter aí um diálogo e informações, porque brevemente nós teremos mobilização das aposentadas e aposentados da Prefeitura de Porto Alegre. E dizemos, temos que nos preocupar sobre previdência, aposentadorias, não só do município, mas também do estado como um todo. Um abraço a todas e todos e um abraço especial a ti, Todeschini, que está aqui do meu lado, e a Márcia, que está online com a gente. E vamos encerrar por aqui. Obrigadão. Obrigado, tchau.